Olá, você psicóloga, psicólogo que tem acompanhado, toda essa construção do método integrado. Hoje eu decidi fazer um vídeo diferente. Eu venho falando muito das técnicas, mas dois questionamentos que eu achei muito válidos, me impulsionaram a querer explicar de forma mais teórica o que significa o método integrado. Um dos questionamentos foi falar que o risco de ser uma bagunça misturar essas abordagens, E outro me questionando sobre eu querer ser um super-herói, de querer resolver todos os problemas e que abordagens distintas não poderiam conversar entre si. Elas podem, a partir do momento que a gente não se apega a uma teoria, Então, se eu quero fazer as teorias conversarem, eu vou ter problemas, porque elas partem de pontos de vista diferentes. Agora, se eu tenho um ponto de vista diferente que consegue abarcar esses diferentes métodos, eles são viáveis. E é isso que eu vim aqui apresentar para você. Hoje eu estou de microfone novo, espero que o som esteja mais legal. Me fala aí se melhorou o som, se continua ruim, para a gente ir aprimorando aqui o canal. E outra coisa, todas as citações, eu vou deixar as referências aqui embaixo, para que caso você queira se aprofundar e acompanhar a gente com mais consistência, você tenha essa possibilidade. E daqui a pouco o livro também vai ser publicado, já está em processo de editoração, e aí você vai ter acesso a ele muito mais tranquilamente, beleza? Então, vamos começar lá? Então, qual que é a teoria que eu elegi, ou não, vamos falar que ela emergiu de tal forma que eu pudesse embasar um método integrado? Eu fui lá para a sistêmica. Antes, até da minha formação como analista, eu fiz uma pós-graduação em sistêmica, e lá eu tive acesso a duas figuras extremamente relevantes e importantes, tanto para psicologia, mas muito mais para biologia, que foi Maturana e Varela. Os dois biólogos ligados às escolas de medicina, Varela inclusive neurologista, então eles trazem uma perspectiva diferente do que são os sistemas vivos. Então, a partir dessa noção de sistemas vivos, é que eu construí a base do método integrado. E é sobre os sistemas vivos que a gente vai conversar hoje, falando de alguns conceitos principais, e o que traz mais para o método integrado é a noção de autopoiese psicológica. Calma, se você ainda não conhece, é um conceito que eu criei, então pode ficar tranquilo. Está sendo o primeiro contato, as pessoas que já estão fazendo a formação têm contato com esse conceito, já estão trabalhando com ele, mas se você é a primeira vez que está assistindo aqui, então você vai ter a chance de conhecer também. Então vamos começar. Então, primeira coisa, eu estou aqui com o meu computador para me auxiliar para eu não perder nada. Então, o que a gente vai entender? A gente vai conhecer esses fundamentos dos sistemas vivos, e aí o sistema psicológico, o qual fundamenta o método integrado. A gente vai explorar conceitos como autopoiese psicológica e acoplamento estrutural. Então, se é novidade para você, que eu acho que para boa parte da psicologia é uma novidade, você vai ter a chance de aprender isso hoje. E, por fim, a gente entender como que toda essa noção, todo esse fundamento sistêmico vai possibilitar a gente integrar a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia analítica e a análise existencial. Beleza? Acompanhe aí, então. Então, já falando uma referência, quer entender essa diferença entre sistemas vivos e sistemas máquinas, Primeiro ponto, vai estar aqui embaixo, a árvore do conhecimento do Maturana e Varela. Acho que é uma base para você entender de uma forma bem interessante. Vou colocar o link aqui embaixo. Então, primeira coisa, a gente precisa diferenciar o que é um sistema vivo para o que é um sistema não vivo, sistemas de máquinas, computadores, Então, o primeiro ponto é que sistemas como computador, como qualquer tipo de máquina, a gente tem sempre um processo de input e output, Então, quer dizer, eu coloco nele uma informação, ele vai processar essa informação e ele vai sair uma outra. Então, eu digito um texto, ele faz, eu mando imprimir, eu mando a informação para outro lugar, mas ele depende o tempo todo de uma informação externa para que ele processe e libere essa informação. Aqui eu estou colocando esse vídeo vai ser trabalhado, a gente vai editar esse vídeo e ele vai ser lançado na rede para outros sistemas trabalharem ele, na sua forma. O sistema vivo não.
O sistema vivo, ele tem a capacidade de se criar. Ele cria a si mesmo. Então, a gente for lá na célula, quando você era um zigoto ainda, quando a gente está ali na primeira fecundação, as próprias células vão se desenvolvendo, né? Então, elas até apropriam-se de alguns alimentos, mas eles pegam isso para que dentro da sua estrutura ele se produza a si mesmo, por exemplo, DNA e por aí vai, né? Então, você tem esse primeiro ponto, que os sistemas vivos eles se produzem, então eles dependem parcialmente do que vem de fora para processar e liberar, né? Parcialmente, mas a maior parte do tempo ele está se criando enquanto ser vivo. Agora o ponto é definir o que é um sistema vivo, né? Então, a princípio, um sistema ele não existe por si só. Quem faz essa diferenciação é quem observa. Significa o quê? Hipoteticamente, tudo é uma coisa só, uma coisa caótica. O ser, né? Se a gente for pegar lá na fenomenologia, se for pegar Sartre em Ser e o Nada, o ser é tudo, né? A partir da nadificação ou negação de alguma coisa, o ser, ele sobressai desse fundo. Então, se a gente pensa um ser vivo, eu tenho que pensar o seguinte: um ser vivo para mim pode ser um grupo, um ser vivo para mim pode ser um indivíduo, ou um ser vivo pode ser uma parte desse indivíduo, por exemplo, uma célula desse indivíduo. Pode ser uma célula de uma planta, a célula de um ser humano, por exemplo. Um indivíduo humano, um indivíduo planta, ou uma família de animais, uma floresta, por exemplo, também vai ser considerado um ser, né? Então, esse ser, seja ele qual for, em qual nível que é, ele se constrói a si mesmo. Isso pensando então agora psicologicamente, o ser ele tem suas estruturas, né? Então sua estrutura, quer dizer, voltando para a célula, né? Ela vai ter mitocôndria, vai ter o núcleo, vai ter sua membrana, né? E nenhum desses pontos determina o que é a célula. O que vai determinar a célula é a dinâmica entre essas estruturas que a gente chama de organização. E a partir do momento que eu levo isso para o psicológico, eu tenho que determinar então qual que é a sua estrutura e qual que é a dinâmica que acontece para eu falar que isso é uma personalidade, é um psiquismo, seja o nome que eu quiser dar. Então, para isso, eu tenho desenvolvido a seguinte noção, a partir, né, dos diversos teóricos, que é, a gente tem uma parte da nossa personalidade que é uma consciência social, no sentido de que eu entendo o que existe no meu entorno e eu me relaciono com ele, eu me adapto a ele. Eu tenho um outro nível que diz respeito a uma consciência sobre mim mesmo, quem sou eu, né? As minhas questões existenciais sobre a vida, sobre as angústias da vida, sobre as minhas decisões, quem eu imagino que eu seja. E aí eu tenho níveis mais profundos, vamos dizer assim, que é o inconsciente pessoal, que diz respeito às minhas experiências, os meus complexos, vai dizer respeito aos meus pensamentos automáticos. E eu tenho um nível ainda mais profundo, que é o meu inconsciente coletivo, que diz respeito a todas as transformações que a personalidade, né, que esse núcleo, vamos dizer assim, ele vai impor para reorganizar toda a personalidade para cada momento da vida, ou para estabelecer um equilíbrio, né, de alguma forma. Só que eu não sou determinado por nenhum desses fatores, mas pela dinâmica entre todos eles. E outro ponto, eu também dependo de um diálogo com essa sociedade. Então, para ver a personalidade, recomendo 2 livros. Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, que vai dizer respeito sobre essa cognição, essa funcionalidade no mundo e os pensamentos automáticos, assim como as crenças nucleares, que, de certa forma, elas são padrões para todas as pessoas. E um texto do Jung, chama Considerações Teóricas da Natureza do Psíquico. Ele escreveu em 1946, está no volume 8 da obra dele. Então ali você vai ter uma ideia melhor de como eu fiz, de onde eu baseei, né, a existência todos esses fatores, tá certo? Só que tem um outro ponto que é a relação com o meio, né?
Então, eu falei da estrutura, eu falei da dinâmica, e agora esse ser vivo, ele está em contato com o ambiente. O ambiente podem ser outras pessoas. Por exemplo, eu sou um ambiente para você agora. O que eu estou te explicando perturba a sua existência e faz com que você reflita e se reconstitua diante dessa informação que eu estou levando. Assim como você vai colocar para mim uma informação, acredito depois, ou a própria negação de uma informação, isso vai me fazer reagir de alguma forma, né? Então, pensar um sistema, ele é de forma alguma desacoplado do seu meio. Ele está em constante interação recíproca com esse meio. Então, tudo que altera aqui vai reverberar no outro, em A, vai reverberar em B, que vai ter que se reconstituir, quanto um ser vivo também, se for o caso, e vai trazer alguma mudança para A. E esse A vai ter que se reconstituir. Então, existe uma circularidade nesse diálogo que faz com que ambos se desenvolvam, né? E aí, a gente tem um termo para esse diálogo que se chama acoplamento estrutural. Ou seja, a todo momento que esse A se transforma, é para tentar manter um diálogo com B. E esse B, para manter um diálogo com A, ele vai se alterar também, e vai indo. Até o momento que uma das alterações não vai funcionar mais, e esse acoplamento se desfaz. E quando esse acoplamento se desfaz, um dos sistemas ou os dois sistemas deixam de existir. A gente vai pensar na nossa vida, vai pensar nos relacionamentos, vai pensar nas relações de trabalho, grupo social, e por aí vai, ou mesmo para a existência como tal. Então, o tempo todo, esse é o acoplamento estrutural. Então, quer dizer, essa estrutura eu reestruturo de tal forma sem perder a minha organização enquanto ser vivo. Se eu perco a minha organização, eu deixo de ser uma parte daquele grupo, né? Então, eu reestruturo e a partir do momento que eu mudo essa estrutura, sem mudar a organização, a dinâmica, eu mudo essa estrutura, o acoplamento, né, esse diálogo com o outro ser, ele vai ter que se alterar. É interessante ver George Mead, quando ele tem o texto Mind, Self and Society, que ele vai falar exatamente isso, né? Só que num aspecto social, que o tempo todo a gente tenta se alterar para atingir, afetar o outro, perturbar o outro, e ele vai se alterar para vir, né, interferir, perturbar o meu desenvolvimento também. Isso traz um questionamento sobre a teleologia. Eu sei que, quanto estudante de psicologia analítica formado, a gente tende a acreditar nessa teleologia como uma capacidade de prever o que vai acontecer, né? Só acontece o seguinte, eu não sei o que vai acontecer no meu ambiente. A mudança do meu ambiente ela não é determinada por mim, então não tem como eu prevê-la. Então a minha alteração, ela em certo ponto, ela é arbitrária. Ela é dentro do que eu acho que vai ser possível, que vai permanecer esse diálogo, e aí eu faço essa alteração e o outro sistema vai tentar se alterar também, de tal forma a manter esse diálogo. Mas eu não consigo prever o que vai acontecer, né? Eu posso fazer uma alteração, eu estou falando desse vídeo aqui, imaginando que vai ser interessante para você, não sei nada. Eu estou desenvolvendo um método que para você não vai fazer a menor diferença, que não faça diferença para ninguém. Então, quer dizer, na arbitrariedade eu tentei criar algo. Só que pode ser o contrário, pode ser que o que eu fiz funcionou perfeitamente. Só que quem vê de fora vai dizer o seguinte, ele sabia, ele já estava prevendo, ou estava determinado para isso. Não. De certa forma, é quase um golpe de sorte, né? O Kahneman, ele vai falar isso. Boa parte das coisas que a gente tem, que a gente cria, que funcionam, ela tem um aspecto de sorte nesse processo. Então, talvez eu tenha dado sorte dessa coisa reverberar. Ou não, tenha dado azar e não funcionou, né? Então, o tempo todo eu estou dialogando, fazendo esse acoplamento estrutural. Então, essa reestruturação e esse ser que cria a si mesmo, então pensando psicologicamente, essa figura que cria a si mesmo, a gente vai chamar de autopoiese. Autopoiese não tem a ver com poesia, tem a ver com criação. É a autocriação, o poder que o ser vivo tem de criar a si mesmo. Por exemplo, a célula vai se desenvolvendo, vai se criando. Até virar esse corpo, por exemplo, uma célula ela foi se desenvolvendo. E esse ser vai se desenvolvendo. As nossas células se reproduzem por si mesmas, né? A mesma coisa a gente vai pensar
no aspecto psicológico, então. Então, se eu tenho todos esses sistemas, uma mudança em uma parte desse sistema, então eu faço uma intervenção ali dentro do consultório, a minha intervenção ela não determina o resultado que vai acontecer com aquele paciente. A minha intervenção vai dar a ele a condição de se recriar enquanto sujeito, e a partir dessa recriação enquanto sujeito, ele vai buscar outros acoplamentos estruturais com duas realidades que a gente vive, né? Essa realidade externa, esse mundo que a gente chama externo, e essa realidade interna que diz respeito à minha relação com minhas personalidades interiores, vamos dizer assim, né? Então, o tempo todo, essa consciência, por exemplo, ela está dialogando com esses mundos, se recriando para conseguir manter esse acoplamento estrutural, seja com sistemas externos, seja com subsistemas internos, né? Então, é por isso que esse conceito de autopoiese psicológica, ele é crucial de você ter em mente na hora que você atende. Porque eu achar que eu vou resolver os problemas do meu paciente externamente, mudando o entorno e ele vai se sentir melhor, é muito difícil. Porque na minha intervenção, o que eu estou fazendo é mudando esse sistema que está ali na minha frente. Você está mudando o sistema da pessoa que está ali na sua frente. Você está perturbando esse sistema. Até porque, como é fechado estruturalmente, você não está mudando a estrutura da pessoa, a organização dela. Você está perturbando, então ela vai se reorganizar de tal forma a tentar lidar com o mundo de uma maneira diferente. Então, o tempo todo que a gente está intervindo em alguém, a gente está dando a possibilidade dessa pessoa se recriar para que ela busque novos acoplamentos estruturais, seja com os fatores externos, seja com os fatores internos, né? Então, por isso que a gente... E ela só vai agir com o mundo a partir do ponto de vista dela, a partir da estrutura que ela é capaz de perceber o mundo. Então, quando ela se recria diante do mundo, ela cria um novo ponto de vista que vai dar a ela outras oportunidades de ter escolhas nessa interação com o mundo, tentando fazer funcionar o melhor possível a realidade dela. Então, essa autopoiese da pessoa é na busca de se recriar para melhorar o acoplamento estrutural com esses fatores, né? Então, pensando nisso, o que isso vai servir para a psicoterapia? Então, vamos lá. Eu sabendo quais são a estrutura, qual que é a estrutura, os componentes da estrutura da personalidade, eu vou saber qual tipo de intervenção que eu vou fazer. E aí vão entrar as abordagens, né? Os diferentes métodos ali para intervir. Então, tirando os nomes, TCC, Psicologia Analítica, Análise Existencial, vou explicar então. Diante de todo esse contexto, se a pessoa ela chega e eu tenho um problema específico que diz respeito à relação dela com o mundo, eu vou fazer uma intervenção mais focada em objetivo, mais estruturada para que ela melhore suas habilidades sociais, para que ela melhore a sua atitude diante do mundo, para que ela altere a sua visão, a visão que ela tem de si em relação ao mundo. Então eu faço uma intervenção estruturada para aquilo. Agora pode ser que os problemas estão surgindo por conflitos ou da própria história da pessoa ou de uma mudança de perspectiva de mundo que está sendo imposta pelo centro da sua personalidade. Então eu tenho que utilizar instrumentos simbólicos, então, sonhos, imaginação ativa, caixa de areia, entre outros, para poder melhorar o diálogo da consciência com o inconsciente. A partir dos símbolos, eu tenho esse diálogo, né? E é importante e é interessante entender que aqui o tempo todo eu fui falando do acoplamento estrutural fora, né? Então, se eu mudo A, B vai se alterar, que vai alterar A nessa circularidade. E agora, internamente, também acontece isso. Fui percebendo, tanto atendendo quanto estudando, por exemplo, você pegar o livro Vermelho, de Carl Gustav Jung, você vai ver esse diálogo. Então, por exemplo, o diálogo dele com Salomé, o diálogo dele com Isdoubar, fazem com que não só a consciência se altere, mas essas imagens internas, elas também se alteram. Por exemplo, o Isdoubar vai ficando tão fraco que ele se torna um ovo para renascer de uma maneira diferente. Isso muda tanto a imagem do Isdoubar quanto a consciência do Jung. Então, esses dois sistemas, eles não se uniram, eles continuam existindo separadamente, mas um perturbando o outro,
E eles precisam se desenvolver de uma forma diferente para manter esse diálogo, para manter essa interação. E é isso que vai manter na nossa saúde psicológica, né? Manter minha saúde psicológica na relação com o mundo, manter minha saúde psicológica com o meu mundo interior. E tudo isso vai alterar o meu ponto de vista, vai alterar a minha visão de mundo e, consequentemente, me faz agir de forma diferente. Então, o tempo todo eu estou intervindo nessa figura que está se criando novas visões de mundo que vai mudar o comportamento dela na realidade. E em algum momento eu preciso que essa pessoa assuma a responsabilidade sobre isso tudo que está acontecendo, né? Sobre a finitude da vida, sobre as responsabilidades que você tem, sobre a angústia que tem sobre esse indefinido, sobre esse mundo ao qual a pessoa está se lançando. Então, aí eu entro com intervenções mais focadas na existência da pessoa. E é por isso, então, trazendo aqui, que a perspectiva sistêmica dos sistemas vivos nos dá uma base para que eu consiga utilizar diversos métodos que seja o necessário naquele momento para eu fazer uma intervenção focada em um subsistema, e a partir da mudança desse subsistema eu vou mudar toda a dinâmica estrutural para melhorar esse acoplamento com a vida, a funcionalidade no mundo, melhor diálogo com as imagens interiores ou assumindo a responsabilidade sobre o que faz. Espero que nessa aula aqui eu tenha deixado bem claro sobre o fundamento que integra todas essas intervenções e daí chamar método integrado, tá certo? Deixa aí seu comentário sobre o que você achou, né? Curta, compartilhe com outras pessoas que acham que isso pode ser interessante, pode trazer novos conhecimentos para as pessoas. E vamos fazer uma psicologia muito mais integrada, muito mais linda aí para todas as pessoas. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.